Hag Sameach Pesach, feliz Páscoa, uma doce feliz Páscoa para todos, em nome de Yeshua HaMashiach. Como assim, pastor? Uma feliz Páscoa, sendo que a Páscoa é semana que vem? Não, é semana que vem no nosso calendário gregoriano e na Páscoa cultural de todas as nações, salvo o povo de Israel. Por que feliz Páscoa? Porque na verdade, gente, vou fazer essa live aqui para falar sobre a celebração do Pesach, né, que a gente conhece como Páscoa. Essa palavra Páscoa, ela vem de uma tradução portuguesa do latim, que é Pascha, que tem um sentido totalmente diferente do sentido em que o texto que trata sobre este assunto traz esta festa, ele expressa, né? Nós sabemos que a Páscoa, aí tem pessoas que, infelizmente, né, elas fazem distinção entre, aí usa o termo Páscoa judaica e Páscoa cristã. Nenhuma e nem outra. Não existe Páscoa judaica e não existe Páscoa cristã. O que existe é o Pesach bíblico. Vou usar o nome Páscoa porque é o que já está no comum e lançado pelas nações, né? O termo comum é Páscoa. A Páscoa, gente, ela não é judaica e nem cristã. A Páscoa, ela é bíblica. É uma festa em que o Eterno, ele instituiu para o povo de Israel e para todas as nações a estarem participando, celebrando esta memória. É um memorial dado pelo Eterno, dado por Yahweh, para o povo de Israel, mediante a sua saída do Egito. Tem gente que, não entendendo, acha que Páscoa é relativa à passagem pelo Mar Vermelho. Não. A Páscoa, ela tem o sentido da celebração da noite em que a terra do Egito sofreria a perda dos seus primogênitos, ou a morte dos primogênitos, pela passagem do anjo que causaria a morte dos primogênitos do Egito. E a Bíblia diz, lá no livro de Êxodo 12, lá está contido este relato, de que o anjo que causa a morte, ele passaria por cima da casa que tivesse o sangue do cordeiro. Deus deu uma ordem que pegasse um cordeiro e morasse um cordeiro para cada casa. Se o cordeiro fosse muito, presta atenção, se o cordeiro fosse muito para uma família, essa família chamaria os seus vizinhos, né? Então eles teriam ali uma comunhão com seus vizinhos. Então cada cordeiro era para uma família, e se aquela família fosse pequena demais e fosse para não sobrar o cordeiro, então ele convidava os seus vizinhos para participar do Pesach com eles. Então o sangue desse cordeiro é passado no umbral das portas, e quando o anjo da morte, que causa a morte, passaria pelo céu do Egito, quando ele visse nos umbrais das portas o sangue do cordeiro, ele passaria por cima. Esse nome Pesach, passar por cima, né? Então Pesach vem desta ação de passar por cima. É o livramento que o Eterno está dando, tirando, é o último sinal dado a Israel para que eles saíssem do Egito, tá? E aí, os séculos foram passados e a Páscoa, ela tomou, né, um rumo totalmente diferente do que ele é bíblico, totalmente diferente daquilo que o Eterno, ele colocou para que fosse celebrado. Então hoje não, né? Na verdade, o Pesach bíblico, ele começou ontem às 18 horas, no dia 12. Nos Shabat, às 18 horas, começou o Pesach bíblico. Deus abençoe nosso irmão Breno Santiago. Então, o Pesach, ele começou, foi ontem. Só que esse Pesach, ele começa com uma festa antes, que é a festa do Matzot, que vem da Matzah, que é asmo, dos pães asmos. Tá? Então, a festa, ela é precedida dos pães asmos, onde no livro do Êxodo, no capítulo 12, Deus vai dizer para o povo que eles, durante 7 dias, eles tirariam todo o fermento da casa, simbolizando que não daria tempo, né, aquele pão que eles iam comer na noite do Pesach, não daria tempo de fermentar, então seria um pão sem fermento. E Deus deu uma ordem
para que fosse retirado todo o fermento durante 7 dias. Então a festa a festa do Matzah, né, a festa dos pães asmos com a festa dos Pêssegos, elas estão coligadas uma à outra. Tá? Então é só ler o capítulo de Êxodo, capítulo 12. Tá? Deus abençoe nosso irmão Heraldo Ribeiro, em nome de Yeshua. Então o que acontece? Só que isso, lá pelo meado do século, vamos dizer assim, o século IV, século V, por aí, onde vai começar a surgir os pais da igreja patrística. Então vai se mudar, então, vai haver uma mudança no conceito, tá? Da verdadeira Páscoa. E algumas outras coisas vão ser acrescentadas, tá? O Pêssego que a gente tem hoje, ele não é o Pêssego. Deus abençoe nosso irmão Ademildo Santos. Então o Pêssego, a Páscoa, ela começou ontem. Ela não vai ser dia 21 de abril. Claro que Deus vai dar uma ordem, tá? Nós temos aqui, ó, vou ler o texto para vocês aqui, ó, o Êxodo capítulo 12, olha que coisa, ó, aqui, ó, Êxodo capítulo 12, a partir do verso 16, falou o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo, este mês vos será o princípio dos meses, este vos será o primeiro do mês do ano. Aqui Deus está dando um outro calendário para Israel celebrar, para que a Páscoa fosse celebrada. É um outro calendário. Não, pastor, mas não é não. Essa Bíblia aqui, ó, de estudo, palavra-chave, ela traz palavras do Strong com hebraico, com grego, tá? De algumas palavras. E ela traz no seu comentário de rodapé aqui, ó, do verso 2, ó, o calendário judaico que baseia em meses lunares. Eu já fiz um estudo na igreja, já dei um estudo na igreja ano passado, no final do ano, sobre a questão do Natal, e aí a gente mostrou lá o calendário bíblico, né, o calendário da Bíblia, que é o calendário judaico. Vamos usar assim o termo judaico, mas é o calendário bíblico. É totalmente diferente do calendário gregoriano, que é o calendário que nós utilizamos hoje, tá? Então aqui Deus vai falar que é o princípio dos meses. Então eu tenho uma tradução aqui, ó, essa tradução aqui, ó, Bíblia Judaico Completa, tá? Bíblia Judaico Completa foi uma tradução feita por um rabino, que é o Dr. David Stern, ele já dorme no eterno, é um judeu messiânico, né? Dizem aí que os judeus não aceitaram Jesus. Quem falou que judeu não aceitou Jesus? Quem falou essa mentira? Isso é uma mentira, isso é um engodo, isso é um engano. Quando dizem que Israel aí vai se convertendo, aí generaliza. Não, gente. Os primeiros discípulos de Jesus foram todos judeus. O próprio Jesus, quando começou a pregar, ele falou assim, e diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus mandou pregar primeiro para judeu. Todos os primeiros discípulos, todos os primeiros apóstolos, todos os primeiros, vamos dizer assim, pais da igreja, vamos colocar pais da igreja para você entender, eram judeus, não eram árabes, não eram etíopes, não eram egípcios, não eram assírios, não eram ali daquela região ali do Oriente Próximo, não era daquela, era de Israel. Os primeiros discípulos eram de Israel, não eram de outras nações, tá? As outras nações vão entrar de carona na bênção. Leia Romanos capítulo 11, que fala sobre nós sermos enxertados na oliveira, que é Israel, tá? A igreja, que nós chamamos de igreja, nós gentios fomos enxertados em Israel. Nós somos participantes das bênçãos por causa do que Yeshua fez por Israel e por todos os povos. É claro que ele não fez acepção de pessoas, mas quando ele vai tratar de alguma coisa na Bíblia, ele vai tratar primeiro com o povo dele, o povo de Israel. Isso é fato, tá? Isso é fato. Então o David Stern, ele traz uma tradução assim, ó. Adonai disse a Moshe, vá ao faraó, não, estou no capítulo 10 aqui, né? É o 12, perdão, aqui, capítulo 12. Ó. Adonai falou a Moshe e a Arão na terra do Egito e disse, vocês devem iniciar seu calendário, por este mês. Ele será o primeiro mês do ano para vocês. Fale a toda a Assembleia de Israel e digam, no 10º dia deste mês, cada homem deve pegar um cordeiro por sua família, por sua casa,
exceto se a casa for muito pequena para um cordeiro inteiro ou um carneiro. Neste caso, ele e seu vizinho mais próximo devem compartilhar, dividindo de acordo com o número de pessoas que comerão. Então, aquilo que eu falei, se o cordeiro era pequeno, ele convidava o vizinho para participar com ele, tá? Então, aqui, aí ele vai tratar aqui, o Êxodo, né, vai tratar sobre essa festa. Tem a festa do Matzah, dos pães asmos. Primeiro você tira todo o fermento, não pode ter fermento, tá? Não, a ceia não pode ter fermento. Os elementos da Páscoa, gente, os elementos da Páscoa não são ovo, não é ovo de chocolate, não é coelho. Isso aí é paganismo, isso é idolatria, isso foi incutido pelo paganismo religioso, e muitos cristãos celebram Páscoa dos moldes pagãos, não nos moldes bíblicos. Aí quando alguém chega com a realidade da Bíblia, aí a pessoa é judaizante, a pessoa é herética, está falando heresia. Não, é porque você não leu a Bíblia, você não entendeu a Bíblia, você entendeu a Bíblia na cultura nossa, você não entendeu a Bíblia na cultura dela. Tem que entender a Bíblia. Mas e aí, pastor? E aí? Gente, vou dizer aqui, ó. Todas as igrejas, os evangélicos, né, todas as igrejas, seja ela católica, protestante, seja o que for, que celebra Páscoa, ela celebra no molde pagão, não no molde bíblico, não é o modo bíblico. Por quê? Porque nós seguimos uma confissão de fé elaborada pelos pais da igreja e pelos reformadores. Ah, não é não, pastor. É sim. Vai estudar. Eu falo isso porque eu falo porque eu tenho propriedade para falar, porque eu estudei, eu li, eu tenho um livro aqui que fala sobre isso. Inclusive, muitas doutrinas nossas, muitos ensinamentos nossos das igrejas evangélicas, né? Eu faço parte da Assembleia de Deus Batista, Metodista, Wesleyana, Quadrangular, Presbiteriana, Deus e Amor, todas, sem exceção, seguem alguns parâmetros doutrinários de uma cultura que foi incutida dentro da religiosidade. E isso vem do Didache. O que é o Didache? Isso aqui é o Didache. O Didache é conhecido como doutrina dos 12 apóstolos. Então, muitas doutrinas que são... e esse aqui é tido como livro apócrifo, tá? Ou seja, não foi considerado um livro inspirado pelo Espírito Santo, não entrou no cano. Ele é do 2º século, do 3º século depois de Cristo, conhecido como doutrina dos 12 apóstolos. E é daqui que a maioria das igrejas tiram as suas bases doutrinárias de ensinamentos. É daqui, tá, gente? É daqui que sai. Deus abençoe nossa irmã Aline Edilene Pereira. Deus abençoe seu esposo, sua família, em nome de Yeshua. Então é daqui que muitos conceitos das igrejas evangélicas tiram as suas doutrinas, os seus ensinamentos. É daqui, tá? Aqui fala sobre muita coisa, só que tem coisas aqui que eles não falam. Não, por quê? Porque não pode falar, não pode. Por que não pode? Você não pode falar mentira. Mas não mentem, mas omitem a verdade. Olha o que diz o Didache. Esse aqui, claro que esse aqui não está completo, tá? Ele não está completo. Esse aqui são apenas, vamos dizer assim, um resumo de todo o Didache, porque é um livro bem conciso, né? Mas eu tenho aqui 16 questões doutrinárias. Olha o que vai dizer o Didache aqui na página 9. Olha aqui, ó. Há uma convicção generalizada em torno do Didache, que é a doutrina dos 12 apóstolos, tá? Que reconhece em seu conteúdo a descrição de uma maneira muito judaica de seguir Jesus. Maneira que permite uma abertura aos não-judeus. Então, a igreja do 1º século, os discípulos de Jesus, depois que Jesus foi assunto aos céus, do século 100, 200, até o 3º século, 300 anos depois de Jesus, a igreja seguiu os princípios judaicos da Bíblia. Não estou falando questão de ser judeu, judaizante, não, estou falando de doutrina da Bíblia. Da Bíblia. Então eles dizem aqui, ó, olha o que o Didache diz. Então, o judaico de seguir Jesus, maneira que permite a abertura aos não-judeus, que somos nós. Leia Romanos capítulo 11. Você vai entender isso aí. Também há na Didache evidências de que continuou a haver seguidores judeus de Jesus ao longo do século II,
os quais continuaram a seguir as leis judaicas e cuja prática e crenças podem ter sido bem diferentes daquelas de outros seguidores de Jesus. Isso indica que, mesmo sem ter precisão a respeito de quando e onde o diário foi escrito, há um contexto descrenível em suas páginas. Aí aqui diz mais embaixo aqui, ó, o escritor retoma alguns pontos entre a metade e o final do segundo século ou mesmo ao início do terceiro século. Então aqui, ó, então tem que ler. Então de dar as doutrinas, muitas doutrinas. Aí aqui está dizendo, e é daqui que a gente que vai basear a nossa Santa Ceia. Aqui, ó, é daqui que as igrejas evangélicas baseiam a Santa Ceia. É daqui que a gente baseia batismo nas águas. Por mais que a gente tenha o contexto bíblico, sim, mas é daqui, tá? Inclusive aqui, ó, diz, aqui da rede diz que se a pessoa não pode passar pelas águas se ela não reconhecer Yeshua, Jesus, como Salvador. Então, muitas questões doutrinárias nossas são tiradas daqui, muitas. Esse aqui não está completo. Se tivesse completo, eu ia ler mais coisas aqui, mas isso aqui é apenas algum resumo de algumas coisas, tá? E aqui vai falar também sobre a celebração que nós chamamos de ceia, tá? De ceia. Então, é o Seder do Pêssar. Então, a Páscoa, aí nós estamos, o calendário judaico, se não me falha a memória, está no ano 5.786. 5.786 é o calendário judaico, que é o calendário bíblico. Tá? Hoje nós estamos em 2025, né? Só que o calendário da Bíblia já é outro, está bem mais além, bem mais avançado. Tá? Aí, voltando aqui para a questão do Pêssar, da Páscoa, a Páscoa, eu tenho um livro aqui que fala sobre festas, celebrações anuais, né, e suas heresias. Aí vai falar sobre a questão da Páscoa que foi mudada. Então, aqui eu estou pegando aqui eu só estou trazendo informação aqui, não preparei nada, né? Não preparei nada, só veio a mente aqui para falar. Como eu sei que ontem foi Pêssar e hoje está celebrando o início da festa dos Pães Asmos. E aí no dia 21 vai ser concretizado a celebração da Páscoa em si. Então são 7 dias. 7 dias depois dos Pães Asmos acontece o Pêssar, tá? Isso é bíblico, tá? Aqui dentro da Bíblia, livro Êxodo. Ah, mas no Novo Testamento tem. No Novo Testamento. Então, ó, aqui, ó, eu tenho aqui um material, ó, esse material aqui, ó. Olha aqui, ó. Esse material aqui, ó, só fala de como celebrar a Páscoa. De como celebrar a Páscoa nos moldes bíblicos. Olha aqui, claro que eu ainda não li ele todo. Eu li boa parte dele, ainda estou lendo ainda, mas, né? Muita coisa para fazer, muita coisa para ler, até como celebrar, que se você ler no livro dele, você vai ter lá ervas amargosas, você vai ter lá flor de farinha, então, elementos do Pêssar, da Páscoa, tá? Elementos da Páscoa. Aí vão dizer, Jesus arrancou isso tudo quando ele celebrou, mas o que era a ceia? O que é a ceia que nós celebramos na igreja hoje? A ceia é um Seder do Pêssar, é um jantar que antecede a Páscoa. Isto é que é ceia. É o que Jesus... Vou provar aqui dentro da Bíblia. Dentro da Bíblia, tá? Dentro da Bíblia. Vou provar. Aí nós temos... Então esse livro aqui, ele vai falar sobre o Pêssar, né? Sobre... Tá vendo aqui, ó? Ele fala apenas sobre a questão, ó. Leis, ó. Aí, ó. Leis, costumes e motivos do Seder do Pêssar. Ou seja, do jantar do Pêssar, da Páscoa. Que nós chamamos de ceia, né? Então aqui você vai ter aqui, claro que eu não vou ler o material, mas tá aqui como celebrar, quanto foi celebrado, ó, preparativos para o Seder do Pêssar. Então tudo indicando, claro que aqui tem alguma coisa que é de tradição judaica, claro, né? Aqui tem coisa de tradição judaica, então alguns elementos aqui você não precisa incutir no Seder do Pêssar, na Páscoa, tá? Não precisa. Por quê? Porque não tá no contexto bíblico. Mas se tá no contexto, aquilo que tá no contexto bíblico, você pega. É o que Paulo disse, que nós devemos examinar tudo e reter o que é bom. Então, examinar tudo e reter o que é bom é na questão de se aquilo também é bíblico ou não, tá? É bíblico ou não. Então, Jesus celebrou a Páscoa ou não? Jesus celebrou a Páscoa ou não? Celebrar a Páscoa era você
imolar o cordeiro, como nós lemos ali no Êxodo, imolar o cordeiro e comer do cordeiro. Só que Jesus, ele não comeu do cordeiro. Por quê? Porque ele é o cordeiro de Deus, ele é o cordeiro pascual absoluto. Foi o último cordeiro a ser sacrificado. Foi Yeshua. Ele assumiu o lugar daquele cordeiro no Pêssar. Então, no livro de Lucas, ele vai dizer, desejei muito comer, eu tenho um vídeo falando sobre isso, eu não sei se eu vou encontrar, porque o Facebook agora está dando tempo para os vídeos ficarem, aí ele já não está nem mandando lembrança de vídeos mais. Você faz uma live, aí depois ele manda a lembrança daquela live depois de um ano, aí se você quiser compartilhar de novo, eu acho que já tirou do ar, eu não lembro se eu salvei, então já fiz um vídeo sobre isso, se Jesus participou da ceia ou não, da Páscoa ou não. Aquela foi a última, gente, e ele não celebrou a última, ele havia celebrado outras antes, porque ele cumpriu o ministério dele com 33 anos de idade. E do ano lá que ele começa a participar do Seder, que as crianças fazem parte também do Seder. Lá, quando ele já estava ali com seus 8 anos de idade, 6, 7, 8 anos de idade, ele já começa a participar do Seder. Ele celebrou. Tem gente que acha que ele já nasceu e já... Ele nasceu e não teve infância, não teve adolescência, não teve juventude, já apareceu lá rabino. Não, gente, tem todo um contexto atrás da coisa, então tem todo um ensinamento atrás. Você tem que ir para as escrituras, o que é que as escrituras de fato, elas relatam. Então, se eu pego algo, eu vou dizer que esse algo, ele é escriturístico, e ele não tem um fundamento escriturístico, isso é uma invencionice. Isso aí é um engodo, é um engano. Então, eu só posso falar que é bíblico se eu for ao texto bíblico, tá? Então, por mais que algumas coisas se tornem por tradição, se essa tradição ela não traz a ideia daquilo que é bíblico, essa tradição ela precisa ser esquecida, largada de lado, porque ela se torna, então, o quê? Um engano, um engodo, e se torna uma heresia, tá? Então, eu vou ler aqui, eu vou ler aqui na tradução convencional que todo mundo lê, aqui, Lucas 22, 1, E estava, pois, perto a festa dos ázimos, chamada a Páscoa. Eu marquei aqui também na outra Bíblia, vou ler aqui também na outra, chamada a Páscoa. Presta atenção, hein? Vamos lá agora, Olha aqui, olha a tradução aqui, direta do original. Aproximando-se a festa de Matzah. Aproximando-se a festa de Matzah. O que é Matzah? Está lá no livro do Êxodo, que nós lemos, Êxodo 12. Nós temos aqui no Êxodo 12, a festa da Matzah. Aqui, tradução da Bíblia judaica completa, aqui, Este será o dia, eu falei isso aqui, verso 15. Durante 7 dias vocês devem comer matzah. O que é o matzah? É o pão sem fermento. Tem que tirar o hametz. O que é hametz? Hametz é fermento. Tá? Aí ele vai continuar dizendo assim, no primeiro dia removam o hametz, o fermento da sua casa, pois quem comer hametz, que é pão fermentado, quem comer hametz, que é pão fermentado, desde o 7º dia, desde o primeiro até o 7º dia, deverá ser eliminado Israel. No primeiro e no 7º dia, vocês deverão realizar uma assembleia particular para Deus. Durante esses dias, não se devem realizar nenhum tipo de serviço, exceto necessário para a preparação do alimento. Vocês podem fazer apenas isto. Vocês devem guardar a festa de Matzah, guardar a festa dos pães ázimos. E Yeshua, Jesus, cumpriu essa festa, gente. Aí dizem que Jesus aboliu a lei. Jesus não aboliu lei nenhuma. Vou repetir. A única lei que foi abolida foi a lei de sacrifício, seja de animal, de flor de farinha, de queimar incenso. Essas leis foram removidas. Mas as leis morais e cerimoniais,
que são leis cerimoniais? Leis cerimoniais são leis das festas bíblicas. Essas não foram abolidas por Yeshua. Ele cumpriu tudo. E se você vê depois da ressurreição de Yeshua, os apóstolos continuam cumprindo tudo em Jerusalém, fora de Jerusalém. E aí Paulo vai usar muitas vezes, quando está aproximando da festa, ele usa a ideia da festa para falar com as pessoas. Quando ele vai dizer assim, ó, façamos, pois, a festa com os asmos da sinceridade e não com o fermento da maldade e da malícia. Por que é que Paulo falou isso? Porque estava se aproximando o dia de celebrar a festa dos pães asmos, ali, e ele estava ali na igreja de Corinto, né? Orientando a igreja de Corinto, estava chegando o momento deles celebrar aquela festa. Aí, como estava tendo aquela confusão entre os judeus que não reconheciam Yeshua como Salvador e os judeus que reconheceram Yeshua como Salvador, estava tendo um impasse ali. Ah, vocês têm que sacrificar, aí vocês não têm que sacrificar. Aí, o que é que Paulo falou? Não, vocês podem fazer festa, celebre sim a festa com os asmos da sinceridade. Assim como vocês vão celebrar a festa com os pães asmos que não terão fermento, vocês devem também festejar com os asmos da sinceridade e da verdade. Paulo estava usando a tipologia da festa que a igreja de Corinto ia praticar para orientar eles para não cair no engano, mas usar a verdade. A sinceridade e a verdade. É isso que é o contexto. Quando a gente não entende a cultura bíblica, a gente inventa um monte de coisa. E aí a gente vai pelaquela doutrina da substituição, a doutrina da dispensação, de que a igreja tomou o lugar de Israel. Muita coisa, não dá para, depois que você vai para as, não dá para concordar com muita coisa, tá? Claro que você não vai ser um radical, né? Porque tem coisas que você não tem como. Por exemplo, aqui, a festa dos asmos. Você que não é judeu, não está em Israel, na nossa cultura, tem como ficar 7 dias sem trabalhar aqui no Brasil? Tem como? Não. Só se eu for um autônomo. Se eu for um trabalhador autônomo, não trabalho em CLT com carteira assinada, sou um trabalhador autônomo, e eu quiser praticar a festa dos pães asmos, eu posso, porque aí eu não trabalho. Se eu sou autônomo, eu posso ficar 7 dias sem trabalhar. Não importa se meu cofre, meu caixa, meu bolso vai deixar de entrar dinheiro, mas depois lá na frente eu recupero. Se eu sou autônomo, eu posso praticar. Eu posso. Não quer dizer, isso não é ser judaizante. Isso é cumprir. Agora, se eu trabalho de CLT, né? Eu trabalho de CLT, de carteira assinada, e a minha empresa, de segunda a sexta, ela trabalha. Eu tenho também, às vezes, cumprir plantão, ou seja, no sábado, no domingo. Então não tem como guardar Shabat, não tem como cumprir essa festa 7 dias se eu trabalho de segunda a sexta. Então não dá para me cumprir. Mas o que Deus vê é o quê? Hein? É a sua sinceridade, né? É o que os judeus chamam de kavaná. Os judeus chamam isso de kavaná. O que é o kavaná? É a intenção. Você tem intenção, mas você não pode, porque o seu contexto social não lhe permite. Mas se o seu contexto social te permitir, não fique preocupado. Faça assim. Faça assim. Oxalá um dia eu puder cumprir. Mas, né, como eu sou CLT, não tem como ficar 7 dias sem trabalhar para cumprir esses 7 dias do Matsut. Então, Jesus, ele cumpriu isso, né? Então, tá aqui, né? Vamos aqui pro texto, ó. O verso... Quer ver? Verso 7. Eu vou ler o verso 7 de Lucas 22 no convencional. Essa aqui é João Ferreira de Almeida corrigida. Verso 7. Deixa eu corrigir. Verso 7. Diz assim, ó. Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa. Ó, agora eu vou ler a tradução judaico completa de David Sperr. Tá aqui, ó. Então chegou o dia da Matzah. É a festa dos pães asmos. É a festa em que 7 dias tem que tirar o fermento de casa. Isso é bíblico. É o que eu disse. O nosso contexto não nos permite. Isso não é ser judaizante porque você reconhece que esta ação é bíblica. Ah, mas por que a gente não cumpre? Por causa do dia da ré.
Por causa, isso aqui é do 3º século e foi tido como material apócrifo. Ah, não, é material apócrifo, não pode. É do capeta não, gente. Era a cultura da época dos apóstolos, foi eles que escreveram isso aqui. Tá? É um artigo teológico, é um artigo religioso da Igreja de Cristo. Nós vimos aqui que a maioria da igreja do 1º século depois de Cristo, aí já contando o nosso calendário, do 1º século depois de Cristo, no 2º e no 3º século depois de Cristo, eram judeus. Deus abençoe meu irmão pastor Valdeci, que o Senhor te abençoe e te guarde, sua casa, sua família, seu ministério, em nome de Yeshua. Então eram judeus. Tá aqui, gente, é só ler, gente. Oh, meu Deus, não é difícil. O problema, gente, é que a gente já tá, vamos dizer assim, qual que é o termo que eu posso usar? Nós já estamos com um preconceito estabelecido, não é preconceito de repulsa do copy. Ah, é preconceito contra. Não essa palavra preconceito tem 2 significados, é polissêmica. É preconceito no sentido de repulsa, de você não gostar de uma outra pessoa por causa da cor, isso é preconceito. Mas tem o preconceito de algo já pré-estabelecido, é algo que você já está estabelecido na sua mente, a sua mente já foi cauterizada, você já tem um conhecimento, e aquele conhecimento você já está com um conceito pré-estabelecido. Deu para entender aí? Então é nesse sentido que eu falo preconceito. Você está com um conceito pré-estabelecido por aqui que te foi ensinado de berço, de tradição. E aí quando alguém chega com o que é bíblico, nós não é, gente, a festa do Pêssar, ela não é judaica e não é cristã, ela é bíblica. Foi o Eterno que mandou. Só tem que entender, gente. Que isso, né? Que isso. Eu tenho aqui o livro dos pais da igreja, o que eu mais cito aqui é pais da igreja, né? O Eusébio de Cesareia, né? Os pais da igreja, segundo Eusébio de Cesareia, eu tenho esse livro aqui, leia ele que você vai tirar isso aí, suas dúvidas aí cai por terra. Porque isso se você ler com seus óculos, não com óculos de outras pessoas, né? Com o que já foi pré-estabelecido, preconceito, tá? Já pré-estabelecido, tá? Mas aí, ó, olha né, o verso 7, já, né? Vocês devem comer o matzá. Agora vamos ver aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Cadê a palavra aqui, gente? Tinha uma palavra aqui, ó. Tinha uma palavra aqui que eu esqueci de marcar ela aqui. Deixa eu ver aqui. Pera aí, vou achar aqui, gente. Tá no verso 8. Vou ler o verso 8 aqui, ó. João Ferreira de Almeida aqui, convencional. Verso 8, ó. Disse então ele, vede, não vos engane. 22, não é 22, gente. Verso 8. E mandou a Pedro e a João, dizendo, ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Uai, pastor, você falou que Jesus não comeu a Páscoa? Não, gente. Aqui o português traduziu como Páscoa. Mas o português omitiu uma palavra aqui, que não é aqui que ele ia comer a Páscoa, porque a Páscoa era o sacrificado cordeiro. Tá? Era o sacrificado cordeiro. Aqui, ó, vou ler o verso 8 aqui, ó. Bíblia judaica completa. Essa Bíblia, gente, não é a Bíblia judaizante, tá? É uma Bíblia judaizante. Não, para com isso. Para com isso. Você está repetindo o que as outras pessoas falaram para você. É judaizante. Você só está repetindo o que te falaram. Tá? Você já está com o conceito pré-estabelecido, então é difícil. Eu sei, eu também já tive essa resistência que você tem hoje. De crer em certas coisas como sendo bíblicas por causa de conceitos pré-estabelecidos, ensinados lá da tradição nossa, tá? Da nossa tradição cristã. Tanto é que quando eu me converti, há uns 28 anos atrás, não me foge a memória, há uns 28 anos quando eu me converti, lá falava assim que a nossa teologia era uma teologia judaico-cristã. Lá naquela época, quando você ia fazer um curso de teologia, a teologia judaico-cristã, doutrina judaico-cristã. Hoje não usa mais esse termo, não. Hoje é teologia cristã, doutrina cristã. Não tem, tiraram a palavrinha judaica. Olha para você ver como é que eles vêm
Tá vendo? Minando as informações, aí quando incute, quando você menos percebe, aqui já saiu de cena. Por quê? Ó, tá? É claro que esse vídeo vai ser polêmico, né? Não tô nem aí. Tô nem aí. Importa mais, como diz Kefa, né, Pedro, obedecer a Deus que os homens. Claro que você tem que entender o contexto, né? Ali é quando ele estava tentando impedir ele de pregar Yeshua como Salvador. Aí ele falou, mais importa obedecer a Deus que os homens. Não estou falando que você não tem que ser submisso à autoridade que o Eterno colocou sobre a sua vida. Não é isso que eu estou falando, distorça as minhas palavras. Então aí, ó, verso 8, ó, vou ler aqui o verso 8, ó. Yeshua enviou Kefa e Yohanan, que é João e Pedro e João, instruindo-os, vão e prepare nosso seder, para que o comamos. Nosso seder. Pastor, o que é seder? Jantar, refeição. É aqui que vai acontecer o que nós chamamos de ceia. A ceia nada mais é que o seder de Pêssar. É a comunhão do partir do pão e do cálice que Yeshua celebrou com seus discípulos. Êxodo 12, lembra lá que eles tinham que ter pães sem fermento, vinho e ervas amargas, tá? Para lembrar da amargura do Egito. Então esses elementos eram... Só que quando Yeshua está celebrando, ele pega apenas o cálice e o pão. E é o pão matzah. É o matzot. É sem fermento. É o pão ázimo. É o matzot. Ah, por que a gente não come pão ázimo? Então, a ceia não tinha que ser com pão ázimo? Tinha que ser assim. Tá certinho? A ceia tem que ser celebrada. Lembra que Paulo falou? Foi carta dos Coríntios. Você lê o contexto de Coríntios, ele está tratando do ceder. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23, seguir que a gente trata da nossa ceia, é o ceder do Pêssar. Lá é o ceder que nós celebramos, que é o que Yeshua fez com os talmidim. Então nós seguimos esse conceito do ceder do Pêssar como a ceia do Senhor. Tá? Não tem o termo Santa Ceia na Bíblia, é o termo ceia, a ceia do Senhor. É do Senhor, ceia. Não tem o termo Santa Ceia. A gente aqui colocou lá Santa Ceia, claro, por causa de quê? Por causa da reverência que você tem que ter. Você não vai participar dela como se fosse um glutão, um bêbado, como Paulo vai chamar a atenção dos coríntios lá. Né? O que ele fala? Quem tem fome, come em casa. Você veio celebrar o ceder aqui conosco, com a Irmandade, mas aí vocês não esperam os pobres. Então, se vocês estão com fome, vocês comem em casa, faz a ceia de vocês lá. Gente, é o contexto judaico, é o contexto da cultura judaica no texto, gente. Assim, aí você entende direito. Aí a coisa clareia, claro como o dia. Não tem outra questão para ser tratada. É aqui que está sendo tratado. A gente está tratando sobre Páscoa. E entra dentro do conceito de ceia, tá? Não estou dizendo aqui que celebrar a ceia é errado, não estou falando não. Celebrar a ceia é bíblico, tá aqui, ó. Só que a ceia é o ceder do Pêssar. É a celebração, a ceia que acontecia antes. O que significa? Pega o dicionário em português aí, pega aí, ceia. Pega aí, pega o dicionário em português, o que significa ceia? Ceia significa refeição. Uai, gente, não tem como fugir, tá? Tem como fugir. Não tem como fugir. Não, vou repetir. Não estou falando que não tem que celebrar a ceia do Senhor. Não estou falando nada disso. Eu estou tratando sobre a Páscoa, o Pêssar, os pães asmos, o matzot, o rametz que tem que ser tirado, o fermento tem que ser tirado. É disso que eu estou tratando, que é bíblico. Não é nada judaísmo. Está no Novo Testamento. Yeshua cumpriu. Ah, mas depois que Yeshua morreu, acabou. Lê as cartas de Paulo direito. Aí você vai entender, aí você vai ver se acabou ou se não. Se acabou, por que Paulo queria descer para Jerusalém para a festa do Pentecoste? Acabou. A festa, era uma festa, gente. Tem gente que acha que Pentecoste, Pentecoste é o dia que desceu o Espírito Santo. Pentecoste acontecia, gente, ó. 3.000 anos antes de Cristo acontecia já o Pentecostes. Aí Jesus cumpriu o Pentecostes, os apóstolos continuaram cumprindo Pentecostes, mesmo depois que Jesus ressuscitou. Então não precisava mais cumprir Pentecoste.
Mas leia Paulo lá no livro de Atos, ele esperando o dia do Pentecoste acontecer para descer Jerusalém. Ele ficando em Jerusalém para celebrar o Pentecoste, para celebrar o Pêssar, o Ceder do Pêssar. Com certeza Paulo não celebrava mais Páscoa com cordeiro, porque ele entendeu que o cordeiro de Deus era Yeshua, é Yeshua. Por isso que ele vai tratar dessa questão lá em Coríntios. Aí quando no capítulo 10 de 1 Coríntios ele trata sobre participar da mesa dos demônios, da mesa de Deus, dos ídolos, aí ele está falando disso, do paganismo dentro da congregação de Yeshua, ou do povo de Deus. Então aqui, ó, o verso 8, como eu disse aqui, ó, no verso 8, né, Yeshua, vão e preparem nosso ceder para que o comamos. Aí o português traduziu o ceder como Páscoa. Jesus não comeu a Páscoa, porque o cordeiro foi sacrificado, o cordeiro no templo estava sendo sacrificado na hora que Yeshua rendeu o Espírito, quando ele disse, Pai, nas tuas mãos entrego o meu Espírito. Havendo dito, inspirou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aleluia. Lá na cruz do Calvário, a cruz simbolizava o altar onde o sumo sacerdote estava imolando o cordeiro no templo de Jerusalém. No exato momento onde Jesus não comeu do cordeiro, ele comeu antes daquela data do sacrifício dele, mas quando o sacrifício dele aconteceu, ele assumiu ali. Ele assumiu ali os nossos pecados sobre si, cumprindo Isaías 53. Tomando sobre si as nossas dores, pelas suas pisaduras fomos sarados. Eu não estava falando de sarar apenas enfermidade, estava falando da enfermidade da alma, dos pecados, nos limpando os nossos pecados. Era uma celebração memorial, o ceder do Pêssar é um memorial. O Senhor diz, fazer isto em memória. Aí o Jesus usa a mesma expressão, em memória de mim, que quer dizer Haggadah, Haggadah Pêssar, ou memorial de Pêssar. É o Hag Hamatzot, festa. Então, Hag Pêssar, festa da Páscoa. Hag Hamatzot, festa dos pães asmos. Então é a festa, é uma festa. Tá? Então, ceia é uma festa para celebrar o sacrifício de Yeshua. A Páscoa, gente, é outra coisa. A Páscoa, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Ele é o nosso cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, se você celebrar as outras festas, tudo bem, mas a festa do Pêssar não pode ser celebrada mais com cordeiro. Não, porque Yeshua é o cordeiro. Mas os pães asmos têm que ser seguidos biblicamente. Tá? O ceder do Pêssar era feito, são 7 dias sem fermento. Passava-se o ceder sem fermento. Ah, Jesus tomou vinho. Não tomou vinho não, gente. A ceia não era com vinho. O ceder do Pêssar, presta atenção. Ah, Jesus bebeu vinho, não foi vinho por quê? Porque era proibido na festa ter fermento. Em qualquer elemento, não era só no pão não, gente. Qualquer. E o suco de uva não podia ser fermentado. Em Lucas, Yeshua disse, olha, não beberei de novo fruto da vide, até que beba novo no reino de meu. Por que ele usou a expressão fruto da vide? Porque está falando de suco de uva não fermentado. Vinho sem fermenta. A expressão vinho sem fermenta é até que meio complicado, porque para se tornar vinho tem que fermentar. Mas vou usar só para você entender, usar a palavra suco, mas é vinho não fermentado, é o suco de uva. É o suco de uva integral, não tem fermento. Entendeu? Então é isso. Mas aí, pastor? Leu de dar ré aí, você não segue tudo? Leu de dar ré aí. Vai ler o de dar ré para ver se é esse mesmo, se eu estou errado ou não. Olha o texto aí está dizendo aí, ó. Aí o que acontece? Aí as traduções convencionais, elas por causa da nossa cultura, elas omitem, porque aqui não omitiu, não. Aqui trocou a palavra descaradamente, trocou a palavra ceder pela palavra Páscoa, sendo que Yeshua não podia comer a Páscoa, porque ele era o cordeiro pascual, ele vai comer a própria carne dele.
Não, gente. O que ele foi questionado lá em João 6 foi isso. Que muitos acharam que Jesus era um canibal, né? E a igreja, os discípulos de Jesus, tá? Os discípulos de Jesus foram, na Inquisição, perseguidos, porque o clero começou a dizer que eles eram canibais, porque nas festas deles, é assim que está na história da igreja. Eu tenho aqui, ó, história da igreja, eu tenho história da igreja aqui também, tá? Eu tenho aqui a história da igreja, tenho a teologia sistemática na história da igreja, tem vários livros sobre a história da igreja que falam a mesma coisa. Então eles estão tudo errado. Quem escreveu tá errado, então. Que no jantar, eles eram acusados de que no jantar deles, na ceia deles, eles comiam carne humana. Porque falava, esse é o meu corpo que é dado por vós, fazer isso em memória de mim, comer dele todos vós. Citando o que Yeshua falou. Mas a expressão usada ali pelos estudiosos que escreveram a história da igreja, estudiosos ali, os teólogos estudiosos, são historiadores, vamos dizer assim, historiadores, colocam esse termo, que eles eram acusados de no jantar deles comer carne humana, que na verdade era ceia, era o seder. Aí eu vou fazer o quê, né? Fazer o quê se eu li, né? Se fosse eu que tivesse escrito, talvez alguém ia falar que é da minha cabeça, né? Mas como não foi eu que escrevi, então tem que engolir seco. Então arruma um material aí que prova o contrário. Vou ler aqui, ó, para encerrar aqui, porque já puxou, estendeu demais aqui, só para falar da Páscoa. Verso 19. Também pegando um pedaço de matzá, disse Abrahá. Oh, isso aqui vai dar pano para manga. É o verso 19. Vou ler o verso 19 aqui, ó, na convencional. E tomando pão e havendo dado graças, partiu, deu-lhe dizendo, este é o meu corpo que por vós é dado, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente tomou o cálice depois de cear, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que foi derramado por vós. Então é um memorial. O Pêssego é um memorial. E Yeshua estava cumprindo esse memorial. E a igreja continuou cumprindo esse memorial e cumpre até hoje. Só que mudaram a coisa toda. O pano de fundo hoje é outro. Vamos ver aqui, ó, como é que está a tradução aqui, ó, judaica completa. Também pegando um pedaço de matzá. Aqui colocou pão. Pão. Por que não pôs pão sem fermento? Porque matzá é pão. É lá, gente, é a festa dos pães asmos. E pegando um pedaço de matzá, disse Abrahá. Que brahá é essa? Ai, Senhor, aqui está o pão feito pela mão do padeiro na padaria, um homem pecador, nós não sabemos como era a vida dele, mas que o Senhor possa transformar esse pão, que não sei o que, barará, barorô. Não, gente. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Como recitar a bênção. Isso é uma cultura bíblica de milênios. Isso vem durando milênios nessa tradição, tá aqui, ó. De emprestar bênção sobre o pão e sobre o cálice. Sabe o que eles falam até? Não é só judeu ortodoxo que não acredita em Jesus, não. Porque o judeu ortodoxo também, ele é praticante da Torá, e ele celebra o Seder, só que ele celebra com um pedaço de osso simbolizando o cordeiro. Claro que a gente não faz isso porque a gente sabe que Yeshua é o cordeiro. Não precisa um pedaço de osso de carneiro para simbolizar o cordeiro, porque não tem templo. Porque não tem templo. Porque meu irmão vai para a internet dizendo, não tem templo, não precisa celebrar peça. Outros também que não sabem de nada, né? O peça tem que ser celebrado, mas não precisa mais de pedaço de osso, da coxa de um carneiro, de um cordeiro, para simbolizar o cordeiro, porque não tem, não. Jesus é o cordeiro, acabou, não precisa mais disso não, tá? Mas o Abrahá, até hoje, a bênção, não é essa que a gente faz. Pode fazer? Pode, mas não é essa. É toda refeição que o povo da Bíblia faz até hoje, desde lá do Êxodo, Baru atah Adonai Eloheinu melech haolam, Hamotz lechem haaretz, Bishen Adonai Yeshua HaMashiach. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que tira o pão da terra. Em nome
do Senhor Jesus Cristo. É assim que é a bênção que dá sobre o pão. Abrahá, até hoje. Até hoje. Essa aqui, ó. E disse Abrahá, não disse uma Abrahá. Uma é qualquer um. Uma é indefinido, é uma, é qualquer uma. Mas a é artigo definido feminino. Abrahá. Abrahá. É a bênção que é dada até hoje. E no cálice, pastor? No cálice do vinho sem fermento, que é o suco de uva, porque não pode ter fermento no ceder de peça, senão Yeshua não cumpriria como cordeiro. Se ele tomasse o vinho fermentado, ele não estava cumprindo como cordeiro de Deus. Ele estaria quebrando, se imaculando com fermento, porque nessa época aqui, ó, para o judeu, nessa época aqui, se comer coisa fermentada é pecado, é transgressão da Torá. Você acha que Jesus ia transgredir a Torá? Ia, pastor, porque ele falou, não, ele não aboliu. Ele falou lá que ele não veio abolir a lei, ele veio abrogar e veio cumprir. A palavra original lá é tornar ela mais plena, tornar ela mais conhecida, tornar ela mais praticável. Tá? É só estudar. Então, aí qual que é a bênção no cálice do suco de uva? Baruch Adonai, Eloheinu melech haolam, boré pri hagafen beyeshua hamashiach. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto na videira, em nome de Yeshua HaMashiach. Claro que o judeu que não é messiânico, não confessou Jesus como Salvador, ele não vai usar em nome de Yeshua HaMashiach. Se for um judeu ortodoxo que não reconhece Yeshua como Salvador, ele vai dizer Bishen Adonai, em nome do Senhor, porque não pode pronunciar o nome de Deus. Aí vai terminar, Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, boré pri hagafen Bishen Adonai. Bendito sejas tu, Adonai, nosso Deus, Rei do Universo, que cria o fruto na videira, em nome de Adonai. Pronto. Não muda nada. Mas o conceito, já como nós reconhecemos Yeshua, Jesus como Salvador, aí nós colocamos em nome de Jesus Cristo. Porque por isso que está escrito, tudo quanto fizer por palavras e por obras, fazei, dando graças em nome do Senhor. E isso está aqui, ó. Isso está aqui na Didarê, tá? Que tem que ser feito tudo em nome do Senhor, tá? Que não pode participar do Seder, tá aqui, ó. Não pode participar do Seder aquele que não professar o nome do Senhor, que não for batizado no nome do Senhor, tá? Que não cumprir o mandamento que Yeshua deixou. Aí não Didarê. Aí ele é apócrifo, ele não presta. Aí a maioria das nossas doutrinas confessionais, às vezes até, como é que se diz? A profissão de fé de muitas igrejas evangélicas, muitas denominações, são baseadas no Didarê. Eles não sabem, muitos não sabem disso. Aí tem lá o RI, né? O regulamento interno do ministério, e muitas coisas são de origem do Didarê. E às vezes nem sabe disso, nem sabe. Tá? Nem sabe. Então, gente, Páscoa, você que vai celebrar a Páscoa começou ontem. A preparação do Pêssego, o Pêssego aconteceu ontem no calendário judaico. Nós já estamos atrasados. É no mês de Aviv. Eu li aqui para vocês aqui, ó. Deixa eu pegar aqui essa aqui. Isso aqui não é a Bíblia judaica completa, não foi judeu que escreveu isso aqui não, viu, gente? A Bíblia que é a palavra-chave aqui, ó. Deixa eu ver se foi ela que citou aqui, deixa eu ver. Acho que eu li aqui, gente. Não é que não. Tô lendo aqui no lugar errado, Êxodo 12. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Vou ler de novo aqui, ó. Tá aqui, ó. Eu tô falando não, tá, gente? Bíblia de estudo. Claro que essa Bíblia de palavra-chave, ela vem com palavras no hebraico e no grego, tá?
Então, claro que aí você tem que estudar também isso aí para saber, porque você vai procurar aqui nas palavras aqui, ó. O calendário judaico, que é baseado em meses lunares, tinha o seu início na época. O primeiro mês foi chamado Abib, né? Abib aqui é traduziu Abib por causa do português, mas não é Abib, não é Aviv, tá? Porque o Beit, ele tem o Beit, quando ele tem um pontinho no meio, né? Ele tem o daguecho, o Beit, quando tem um daguecho, um pontinho no meio, ele tem som de B. Quando não tem um pontinho, tem som de V. E no hebraico não tem o pontinho, então é Aviv, não é Abib, é Aviv. Mas ele colocou que tá tudo bem. É Êxodo 13, 4. Até o cativeiro na Babilônia, depois desta época, passou a ser chamado Nithan, Neemias 2:1 Esther 3:7. Nos calendários modernos, corresponde o final de março e a primeira parte de abril. Primeira parte de abril. E aí ele vai dar a data, dia 15 de Nissan, dia 15. Tá no texto aqui de Êxodo, no dia 15. No dia 14, no 14º dia do mês de Abib. Que aí a gente que entre março e abril, como o mês do calendário judaico, ele divide assim também, entre um mês e o outro. Aí você vai ter o quê? No dia 15. A nossa Páscoa é celebrada quando? Quando que a Páscoa mundial é celebrada? 21 de abril. Já está atrasado, ó. Eu não estou falando nada de mim mesmo, tá, gente? Eu estudei para isso, né? Agora estudar, para ficar tudo guardado na cabeça. Eu ouvi uma frase uma vez, assim, eu nem lembro quem foi que falou, que você quer encontrar as maiores sabedorias escondidas da terra, vá para o cemitério. O que ele quis dizer? O que essa pessoa quis dizer com isso? Que pessoas com tamanho conhecimento morreram e levaram para a sepultura o conhecimento que tinha. Então ali que estão as sabedorias as coisas mais sábias escondidas da terra, está no cemitério. Pessoas que aprenderam, pessoas que não passaram informação, às vezes por quê? Por pressão, medo de retaliação, medo não sei de quê, não sei. Mas se você tem um conhecimento, tem que passar para mais que você vai, alguém vai falar com você, você está errado. A pessoa provar que você está errado, você volta atrás. Como já aconteceu muito comigo, de eu falar alguma coisa, a pessoa falar comigo, e depois eu voltar lá para pesquisar se era aquilo mesmo que eu falei, ou aquilo que a pessoa estava contrapondo, e realmente a pessoa estava certa. Então muita coisa que eu corrijo hoje é porque eu estava com um conceito pré-estabelecido. Agora não, enquanto as informações vão chegando, aí eu vou pesquisando, eu vou procurando aqui, procurando ali, vou ver se aqui tem fundamento bíblico, se tem um fundamento teológico, se tem fundamento etiológico, de cultural, aí eu sei se aquilo é plausível ou não, tá? Então, você que vai celebrar a Páscoa dia 21, eu não vou falar a questão porque essa questão do ovo, isso é uma mitologia da deusa Ista, a deusa Ista é uma deusa babilônica, se não me foge a memória, porque a memória também não está muito boa. Ista era uma deusa da fertilidade, e nesta época de 21 de abril, eles celebram a festa para esta divindade pagã, Ista, a deusa da fertilidade. Sabe como é que era celebrada a festa para ela? Pintava-se ovos, cozinhava-se ovos, pintava eles, escondia e colocava as crianças para procurar esses ovos. Aí quando encontrava, aí eles gritavam o nome Ista, Ista, celebrando essa divindade pagã, que é o que você, né, cristãozinho bonitão, por que você não compra chocolate em janeiro? Você não compra chocolate lá em julho, agosto, setembro? Você vai comprar ovo de chocolate no dia 21 de abril. Né? Aí você ensina seu menininho o ovo de chocolate. Você está ensinando paganismo, você está ensinando adoração pagã a outros ídolos para os seus filhos. Ensine para os seus filhos o caminho que deve andar. Então, cuidado você que dá ovo de Páscoa, você cristão, você que se diz cristão, que se diz crente, que dá ovo de Páscoa, compra ovo de Páscoa para os seus filhos, você está ensinando seu filho a adorar outro Deus e não
a Jesus, o Todo-Poderoso, tá? Adoradorista. Então, lamento se você ficou decepcionado com o que eu falei. Então, lamento. Então, vai chorar no travesseiro, que é lugar quente de derramar lágrima e cobre de coberta, tá? Mas tá falado aí. Então, que Deus abençoe a todos. Eu espero que você tenha entendido a proposta aqui desse vídeo, que não preparei nada, a coisa apenas veio aqui na mente, eu fui ler, estava lendo as escrituras, lembrando dessa questão do sacrifício de Yeshua, e aí eu fui ler aqui na Bíblia judaica, opa, aí o assunto veio, né? Então vamos colocar aí, não fiz vídeo, que eu vou até tentar salvar esse vídeo aqui e colocar lá no YouTube. Eu creio que o Instagram vai compartilhar, eu não sei. Mas que Deus abençoe a todos em nome de Yeshua HaMashiach. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaecha Adonai panavelecha verunecha, Yaecha Adonai veacelecha shalom. Que o Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, o Senhor levante sobre si o seu rosto e te dê a paz. Shalom, lehitraot, até a próxima. Deus abençoe a todos.